Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, o podcast institucional do Clube Empreendedor Brasil. Aqui é o espaço dedicado a falar sobre empreendedorismo na sua própria carreira. E o papo de hoje é sobre empreender na área da saúde. Eu falo diretamente com você que me assiste agora sobre empreender na área da saúde, de saúde íntima feminina. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre como é difícil hoje essa presença no digital full-time para divulgar o seu serviço, principalmente como médico profissional da área da saúde, como que o estimular as pessoas a buscarem a saúde se transformou também em business e como o marketing digital chegou até os consultórios de uma forma desenfreada, então fugir disso não é uma possibilidade. Hoje a gente convida a doutora Ana Paula Noronha, que é médica ginecologista, obstetra, com especialização em gestação de alto risco, ginecologia regenerativa, histeroscopia avançada e modulação hormonal personalizada. São algumas temáticas do mundo atual, algumas temáticas que as mulheres estão buscando nos consultórios, profissionais que possam falar sobre esse assunto com muita autoridade. Seja muito bem-vinda ao podcast de hoje, doutora Ana Paula. Obrigada. Prazer imenso estar aqui para falar um pouquinho da minha especialidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho, independente, assim, a gente tem que falar do empreendedorismo, porque a gente trabalha hoje com uma comunidade empreendedora. E eu comecei o podcast falando sobre como a visão, o mindset do empreendedorismo invadiu os consultórios. Hoje, os médicos que não têm uma grande presença no digital ficam quase que estacionados naquela coisa do plano de saúde, né? Exato. Então, vamos lá. Como é que foi para você se adaptar a essa mentalidade empreendedora, adotar isso para o seu consultório, para ter uma presença digital e atrair cada vez mais pacientes? Sim, eu era essa médica. Resistente. Muito resistente, ficar dentro do consultório, atender plano de saúde, não, essa é a minha visão. Na verdade, os meus colegas antigos falavam isso. Você tem que ir para o consultório, você tem que ter plano de saúde e você tem que, os seus pacientes têm que vir de boca a boca. Ponto. Perfeito. É assim que tem que ser e eu copiei. Eu não tinha ninguém na minha família médico, ninguém para me ajudar e ninguém com essa visão. Enfim, fui para o meu consultório, atendi plano de saúde, ralei lá no plano de saúde por 15 anos consecutivos. E, na verdade, foi vendo outros profissionais da área. Eu olhava para os profissionais, ginecologista, obstetra, tenho vários para citar, dentro do Instagram, falando, fazendo propaganda de si, do seu trabalho, né? Colocando o seu trabalho à prova. Eu achava aquilo interessante, mas mesmo assim eu não tinha coragem de fazer. Falei, deixa eu ficar aqui, quietinha, no meu espaço, é mais confortável para mim. Sem dúvidas. Muito confortável. Não me abria a renovação de conhecimento, de busca de conhecimento, estava ótimo, eu já tinha minha residência médica, já estava confortável. Você se formou em médica, no né? meu Então, nicho, era o que eu isso. queria. Meu sonho era ser médica. Pô, já estou médica dentro do meu consultório, meu CRM, ok. Não, e não estava tudo ok. Né? Eu comecei a ver que aquilo para mim estava muito ruim. Né? Eu era ali, não era eu era um CNPJ parado. Exatamente. Né? Eu era um CNPJ, pagava imposto como CNPJ, né? Tinha todas as obrigações de uma empresa, mas eu não fazia aquela empresa se movimentar. E eu percebi isso. E uma grande colega no Instagram, eu canso de falar sobre ela, doutora Michele Mota, foi meu grande porta-voz. Foi, na verdade, vendo uma profissional. E, na verdade, tirando proveito da situação, eu falei, caramba, e comecei a falar com ela. Falei, amiga, como é que você chegou aqui? Ela, eu estou no digital. Isso fez toda a diferença. Eu não atendo mais plano de saúde. Eu estou cada dia eu faço mais cursos, pós-graduação, eu estou intensa na minha atividade. Estou extremamente mais feliz. Falei, caramba. Virou uma chave na sua cabeça. Virou a chave, exatamente. Isso foi há 2 anos atrás e eu fui meio que amadurecendo essa ideia. Quando a gente fala desse amadurecimento da ideia, é muito interessante você falar isso e também expor que teve uma resistência da sua parte. Teve, muita. Porque tem muitos profissionais da área da saúde que estão entrando agora nesse mercado. Sim. E já vão entrar em um mercado completamente diferente. Exato, outra geração. Exato, hoje você é um médico produtor de conteúdo. Sim. E fugir disso, negar essa realidade, é negar também uma expansão do seu potencial enquanto profissional e gestor da sua clínica, né? Exatamente. Uma pergunta que eu te faço em relação a isso, essa virada de chave
chave que você deu numa mentalidade empreendedora. Como é que foi para você a questão do limite ético de produção de conteúdo e também a questão de informação numa era de desinformação digital? Exato. Isso foi muito natural e eu fiz, na verdade, isso de uma forma muito... a palavra é essa, natural. O que eu fazia no meu consultório. O que eu achava ético dentro do meu consultório, eu faço isso dentro das redes sociais que eu participo. Então, nunca deu erro nesse sentido. Então, eu respeito o meu paciente, o espaço dele, tanto dentro do meu consultório quanto nas redes. Isso nunca me causou nenhum problema, muito pelo contrário. Eu estando nas redes hoje, meus pacientes morrem de orgulho. As que me conheceram há anos atrás, aquela simples médica de consultório e que estava lá quietinha no seu plano de saúde, né, feliz. Então, elas ficam muito felizes e super aprovam. São os meus próprios pacientes que me impulsionam. E que incentivam também que outros profissionais, ou enfim, acabam te dando como exemplo para ser uma produção de conteúdo. Por exemplo, eu comecei no meu Instagram sozinha, né? Eu mesma, na minha conta, aí fazia história, uma coisa muito sem graça, eu toda não fazia muita coisa, e os meus pacientes, faz mais. Nossa, a senhora apareceu, nossa, eu gostei do seu batom, nossa, eu gostei da sua postura, eu gostei do que você falou. Legal, isso. O que você falou me ajudou. Oi? Como assim? Eu te ajudei? Sério? Fora do meu consultório? Eu te ajudei. Nossa, eu não faço parte do seu município, mas você me ajudou muito. Obrigada. A internet ela te dá essa possibilidade de alcance, né, doutora Ana Paula? Então, o que você está restrito ali no consultório para um atendimento, quando você vai para a rede social, você espalha informação em uma era de desinformação muito grande. Daí que veio a satisfação de ser médica, né? Era uma das minhas satisfações, das minhas insatisfações. Eu estar restrita ali naquele local com aquele número de pessoas e eu queria levar meu conhecimento. Eu queria levar meu jeito de atender, que é um pouquinho diferente. Quem aí é meu paciente sabe, não vou falar nada. Quem é minha paciente sabe da minha dedicação frente aos cuidados com a mulher, né? E aí eu vi que outras mulheres de outros estados, e eu agora, né, tenho o prazer de ter uma assessoria de imprensa, tenho o prazer aí de ter uma equipe muito bacana que está me levando para além. Perfeito. Então, eu tô de gente de Recife, Fortaleza. Como assim, gente? Gente do Sul, vindo me perguntar, eu adorei o que você falou, muito obrigada, você me ajudou. Isso para mim, como médica, como quem nasceu para ser médica, isso para mim tem sido um divisor de águas importante. Hoje, tanto os médicos como advogados, enfim, outras áreas também, área de finanças, área de, não só na área da saúde, mas muito médico e advogado tem buscado assessoria de imprensa, marketing digital, tráfego pago, todas essas artimanhas para se impulsionar como autoridade. Porque entenderam que hoje em dia não adianta você ser um excelente profissional, com infinitas especializações, se ninguém te vê. Mas você tem que entregar. Exatamente. É alinhar o teu conhecimento de mercado com as redes sociais. Não basta você ter um rosto bonito, tá aqui linda, maquiada, Perfeito. muito bem, com uma equipe gigante, se você não entrega um bom trabalho. Não adianta, né? Você vai se atropelar. Eu não tinha medo disso, porque eu sabia que eu entregava um trabalho bacana. Então, eu tinha que me munir de pessoas, e ao longo desses 2 anos, assim, passou pela minha vida, assim, pessoas maravilhosas, e hoje eu tenho tudo isso. E eu me negava, não, você tem tudo isso, sério? Você gasta dinheiro com isso? Deus me livre. Eu já falei isso. Hoje eu gasto com... Porque você viu o retorno daquilo. Exatamente. Hoje em dia, para mim, é um investimento. Perfeito. Eu faço investimento. Essa é a palavra. Acho que é o investimento... porque é isso. Uma das polêmicas hoje, e é interessante a gente trazer quando a gente fala sobre empreender na área da saúde, que é sobre esse grande investimento que muitos profissionais fazem só hoje no digital. E aí, o lado técnico, o lado do qual você se especializou profissionalmente para estar ali atuando na linha de frente, que é a medicina, fica em segundo plano. Tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente. Então, a chave para você realmente é esse equilíbrio, de entender que você tem que se colocar como autoridade para as pessoas conhecerem seu trabalho, mas em contrapartida, em paralelo, na verdade, tem que ter essa especialização frenética ali, né? As minhas especializações começaram agora, depois de um tempo, já que eu terminei a minha residência médica, mas aí pela minha vida, né? Decidi ser mãe 1 vez, 2 vezes. Eu decidi pela minha vida. Perfeito. Né? Hoje, com as crianças já grandes, e aí hoje eu fiz uma outra decisão. Hoje, eu invisto no meu conhecimento, em mim, no meu negócio. E aí, é isso que a partir de agora eu penso e foi virada de chave. Total na minha vida, em todas as... Né, eu me tornei, em todas as esferas. Eu me tornei uma mãe melhor, uma filha melhor,
uma namorada melhor, eu me tornei uma pessoa muito melhor quando o meu negócio estava no meu domínio. Perfeito. Né? Doutora Ana Paula, você tem uma abordagem muito sobre a saúde íntima feminina, de um modo muito moderno, né? Tendo Sim. em vista que a busca pela mulher para os consultórios de ginecologia mudou radicalmente. Total. Hoje, inclusive, a gente tem uma percepção de que um plano de saúde talvez não te dê um atendimento que você busque, às vezes você pagando de forma privada por aquele serviço. É um absurdo. Claro, se você tem acesso a essa possibilidade. Uma pergunta que eu te faço é como é que você vê esse movimento das mulheres pela busca da saúde íntima feminina nos tempos atuais, tanto das gerações mais jovens, que vão por outras razões, quanto as gerações mais velhas? Assim, mudou a forma da mulher pensar sobre saúde íntima. Na verdade, está mudando. Perfeito. A gente ainda está numa transição. Porque eu atendia convênio. Né? E as pessoas falavam, quando eu vou em médico de convênio, ela não me dá atenção, ela não olha para minha cara, porque é rápido. Não vou defender, porque eu já fui, né, uma médica de convênio. Então, realmente, má remuneração, atrasos no pagamento, enfim. Mas quando eu atendi, eu vestia carapuça. Eu estou trabalhando para essa empresa. Não tem uma paciente que vá falar que eu não a atendi bem. Então, assim, eu atendia bem, independente se era particular ou convênio. Mas a realidade não é essa. A realidade é que o médico é mal remunerado, atende rápido, não dá atenção, não fala, né? Então, hoje eu vivo uma outra realidade, que eu tenho mais tempo para ser o que eu sou, mais tempo para oferecer para o meu paciente, e eu sempre dei muita atenção. Mas hoje, além disso, o paciente quer mais. Óbvio que ele quer mais. Né? Ele quer uma atenção generalizada, personalizada. Exato. Então, os pacientes mais jovens, o que eles esperam? Eles esperam que a gente dê atenção no sentido de uma boa atenção do futuro. Como eu vou planejar meu futuro? Eu não quero engravidar agora. Como é que você vai me ajudar? Eu congelo o óvulo, não congelo? Como é que eu faço para me proteger de DST? Como é que eu posso me proteger de uma gestação indesejada? Então, eu sou muito procurada por isso. Perfeito. E fico muito orgulhosa disso acontecer. Porque a mulher tem o direito de engravidar. Exato. Na idade que ela quiser e ela pode. E essa mentalidade também da geração mais nova, de preocupação, Exato. da escolha do momento Muito. ideal para uma gravidez, é algo muito recente. Antigamente não se falava disso. As mulheres engravidavam aos 23, 22 anos, era a ordem natural. Exato. Né? Por exemplo, minha mãe, aos 23 anos, já tinha 3 filhos. Eu, 23 anos, estava dentro de uma faculdade de medicina. Exato. Ralando, eu sou desse time. Estudando. Vou até dar uma batida na madeira, porque não há desejo de gravidez antes dos 30 por aqui. Vou te dar um lugar para você congelar óvulo, para você ter os seus filhos daqui a um tempo. No tempo correto das coisas. Até porque a geração mais... Hoje em dia, a gente tem se tornado adulto muito mais velho, né? Exato. Então, estabilidade financeira... Muito mais tarde. Muito mais tarde. Então, é tudo muito mais tarde. Então, a gravidez também é um planejamento mais tardio hoje, Exato. né? Eu já fui dessa leva, né? Eu engravidei aos 33, depois 36 anos. Então, eu fiquei naquela zona de perigo. Então, eu parei tudo, né? Para poder engravidar. Agora, esses 10 anos vai ser para ser mãe. Não me arrependo. E agora, pro resto da minha vida, espero que até os 105 anos eu esteja estudando, eu esteja sendo sempre uma médica melhor. Não adianta, a medicina não é estática. Ela é dinâmica. Perfeito. Cada dia é uma coisa diferente. Eu passava um remédio ontem, hoje eu não passo mais. Hoje ele está proscrito. É muito volátil, né? Ontem ele era ótimo, hoje ele é péssimo. Então, ontem eu falava uma coisa, hoje eu falo outra. Então, muda muito. Principalmente na ginecologia. Né? Quando a gente fala sobre saúde íntima feminina, você falou muito da geração mais nova, e a mentalidade da mulher mais 30 mudou completamente. É a minha né? realidade, né, meu amor? Aí você tem lugar de fala. Aí sou eu, né? E aí vem essa inquietação, que é a minha, né? Eu tenho 47 anos, daqui a 2 meses eu faço 48, eu estou na síndrome da transição menopausal, estou num pezinho lá na menopausa, chegando aos 50 anos com muito orgulho. Então, eu sou dessa geração. Então, está sendo, para mim, um prazer imenso, porque é a área que eu mais estudo hoje em dia. Perfeito. Né? Onde eu busco mais conhecimento. Onde, agora mesmo, estou matriculada em uma pós-graduação em ginecologia regenerativa, né? Você falou aí, já fiz muitos cursos, já faço ginecologia regenerativa, mas agora eu quero o meu título. Então, a gente busca conhecimento o tempo inteiro, e a gente tem que buscar, senão a gente fica para trás. Quando você fala de ficar
para trás, né, é muito interessante que a gente também traga as novas necessidades de Sim. busca. Que hoje é uma mulher, um perfil de mulher muito mais atento, muito mais preocupado, muito mais informado e desinformado também. Pois é, muita desinformação que Exato. chega pra gente. Porque a gente acompanha as redes sociais. Se você vai ali passando, tem Reels falando disso, aí no outro Reels não é ruim. Ah, mas é bom. Aí você fica naquela... Você fica no... Qual lado da moeda tá certo? Em qual lado que eu tô? Você tem uma ideia? Eu recebo mulheres que tomam milhões de hormônios. Eu tenho chip, eu tenho oral, eu tenho transdérmico, eu tenho... Nossa Senhora. Peraí, calma. Não, porque eu fui numa médica que disse que é bom, mas aquela disse que não era. Então, eu tento ser a porta-voz do equilíbrio. Peraí, esse aqui não, esse aqui sim. Vamos ver como é que você fica? Não existe uma receita de bolo. Cada pessoa é uma pessoa. E eu vejo que chega a receita de bolo para mim. Né? E aí eu tento, peraí, vamos ajustar? Então, hoje a gente trabalha, principalmente nessa parte hormonal, vamos falar um pouquinho dela, em ajuste de dose. Né? Hoje mesmo eu falei com uma paciente, né? Mas você tomava uma dose muito alta, vamos diminuir essa dose? Vamos ver como é que você fica com essa dose? Então, eu não tenho como mais ver essa mulher uma vez ao ano. Exatamente. Percebeu? Eu vejo essa mulher a cada 3 meses. A frequência também mudou, Exato. Eu dou meu telefone para elas. Olha, eu só dava para gestante. Hoje eu dou para as minhas pacientes de gineco que estão fazendo reposição hormonal comigo. Eu quero saber como é que você ficou com esse remédio. Senão eu suspendo. Então, o meu objetivo é melhorar a qualidade de vida dela. Não é simplesmente jogar um remédio para ela ir embora para casa e chega em casa e começa a ter uma porção de esqueci o nome. De problemas. De problemas, uma porção de complicações vindas desses remédios. Então, eu tenho preocupação. E é isso que é bacana que eu estou fazendo. O meu público é um público agora um pouco menor, eu posso dar um pouco mais de atenção. Mais nichado. Exatamente. Né? E eu acho que todo mundo tinha que ser assim, nesse sentido, né? Para a gente poder dar mais atenção e não tratar um paciente como... É porque quando a gente lida com plano de saúde, por exemplo, ele vai atender todas as questões possíveis. É uma loucura. Então, ele não nicha a atuação dele, não vai receber só pacientes com aquele problema. Eu atendia 30 pacientes com problemas ao dia. completamente diferentes. Era uma loucura. Eu conseguia atender todas com muito carinho e respeito. E é óbvio que eu não era perfeita ali em tudo. Passava alguma coisa, né? Mas eu bato no peito, assim, que eu tenho resultados, assim, excelentes, mas eu estava mal, né? Eu não estava me respeitando ali, né? Eu estava... Imagina como eu ia para casa. Então, eu ia adoecer. Então, a tendência do médico é adoecer. Né? Os médicos, hoje em dia, se não mudarem o pensamento, eles vão adoecer. Você vira refém do seu próprio trabalho, né? Vira. Aí, o seu sonho original, né? Que eu sonhava em ser médica desde os meus 8 anos de idade, vai para o água abaixo. Você se vê cansada, você se vê sem expectativa, sua expectativa de vida vai diminuir. Para você ter uma ideia, eu tinha 30 quilos a mais do que eu tenho. Nossa, quando muda tudo, né? Porque você lida com a saúde dos outros e esquece a sua. Hoje, a primeira saúde que eu penso é a minha. Eu tenho que estar bem para poder cuidar dos meus filhos, para poder cuidar da minha família e dos meus pacientes. Então, isso foi... Meus pacientes chegam para mim, eu chego energizada. O dia que eu não estou bem, eu não posso. Perfeito. Não tenho como ir. Não coloca isso em segundo plano. Não coloco isso. Eu tenho que estar bem para poder cuidar de todo mundo. E está sendo bem legal, bem gostoso. Ana Paula, você tem uma especialidade hoje para um público bem mais nichado. Você nichou a sua atuação no mercado e mostrou como isso é importante para um médico, para ele atender de uma forma personalizada, entregar o melhor que ele pode enquanto profissional. Sim. Né? E hoje você fala muito sobre saúde íntima feminina voltada para mulheres que estão engravidando, né? Sim. Porque você é voltado para obstetra, é uma médica ginecologista obstetra. Então, você faz muito parto de mulheres em diferentes idades e trabalha com essa questão da mulher mais 40 que está passando pela menopausa, está chegando com o pezinho na menopausa. Sim. E hoje, tem milhões de questões hoje sobre os principais assuntos que a gente pode começar a abordar, que é uma gravidez tardia, uma preparação do corpo para quando isso vai chegar e as polêmicas da reposição hormonal, Sim. né? Hoje a gente vê, antes era só a atriz faz reposição hormonal. Aí Sim. ela chega lá com uns 60, maravilhosa, né? Com tudo em dia, tudo certinho. Hoje as mulheres que não têm uma condição financeira tão exacerbada conseguem fazer reposição hormonal. Conseguem. E estão buscando por isso. Então, hoje, como é que foi você vê esse movimento das mulheres mais 40 de uma preocupação com a saúde sexual e íntima diferente? A gente vai viver mais, né?
Exatamente. Nossa expectativa de vida aumentou, né? Então, a gente vai ver aí mulheres com 90 anos ativas, a gente já consegue ver, Exato. né? Então, a busca por uma qualidade de vida aumentou. E aumenta, por exemplo, eu busco qualidade de vida, busco isso desde os meus 35, 36 anos, que eu comecei a ter atividade física. Falei, poxa, mas eu não estou bem, tem que fazer reposição hormonal, eu faço reposição hormonal desde os 35 anos. Então, é esse meu nicho agora que está chegando para mim. E eu fico super feliz. Eu não quero que essas pacientes cheguem na menopausa péssimas, né? Que chegue com todos aqueles sintomas. Eu quero Com que elas todos os façam... problemas possíveis. Hoje em dia, a gente quer que essa transição seja Perfeito. generosa e sutil com essa mulher. E outra coisa, hoje em dia a gente tem tecnologia, né? Exato. A gente tem tecnologia para ajudar. Antigamente, uma mulher que entrava na menopausa e o remédio não dava certo, ok, aceita. E aceitava, Aceita, envelheceu, acabou. Hoje não. Eu atendi uma mulher de 82 anos, tenho tanto orgulho de falar isso. Aquela senhorinha me procurou para fazer radiofrequência, que é a tecnologia que eu tenho dentro do meu consultório, a radiofrequência íntima, que eu sou apaixonadíssima, eu assim, super advogo por ela. E fiz 4 sessões de radiofrequência nessa mulher. E essa mulher está tendo relação sexual, ela casou. 80 anos. Olha isso. Ela casou. É o meu orgulho. Eu fiquei assim, eu falei, peraí, deixa eu ficar mais pertinho da senhora. Coisa mais linda, isso é realidade. Exato. É a minha realidade. Né? De mulheres acima de 70 anos me procurando, porque elas casaram. E com a vida sexual ativa. E isso é um tabu muito grande. Exato. E é um estigma muito grande, um preconceito de que mulheres mais velhas, mais 50, não têm relação sexual, não têm corpo para isso. E aí isso mudou, tá nessa transição, mas é muito bonito de ver como a sexualidade, ela tem sido uma preocupação das mulheres, porque sempre estava em segundo plano. Sim. Então hoje uma mulher de 50, ela quer ter uma reposição hormonal para não ficar com a libido lá embaixo, ela conseguir ter, manter uma atividade sexual com parceiro, enfim, sozinha. Muito não se falava isso há 10 a 15 anos atrás. Eu recebi um estudo semana passada falando o seguinte, que a mulher que tem vida sexual ativa, até a parte cognitiva dela melhora. É aquela mulher que não tem aquele esquecimento, né? Que fica esquecida, que fica fora do ar. Aquela mulher quem tem atividade sexual tem o cognitivo muito melhor do que uma mulher que não tem atividade sexual. E como é que a gente faz para essa mulher de acima de 60 anos ter atividade sexual? Reposição hormonal segura, né? Personalizada, doses baixas, adequadas àquela mulher, mais tecnologia associada. Né? Hoje, quais são as tecnologias que você tem hoje no seu consultório? Sim. Em paralelo também com essa conscientização dessas mulheres que muitas vezes elas já vêm preparadas, informadas, mas muitas vezes com vergonha de abrir a vida íntima, né? Acha que é vexatório, acha que não consegue dividir com você, por mais que seja uma mulher, inclusive, e que tem essa preocupação com o corpo, com a estética íntima, que é um outro papo também que a gente vai ter aqui. Com as tecnologias que você oferece hoje, em paralelo com essa conscientização, como é que é esse combo para quem busca hoje o seu serviço, doutora Ana Paula? Eu busquei informação, fui ver o que a gente poderia melhorar. Eu ficava muito frustrada em fazer a terapia de reposição hormonal e aquela mulher continuar ainda com dificuldade de ter relação. Foi aí que eu conheci a Academia Brasileira de Ginecologia Regenerativa, se chama ABGREF, e fui procurar, né, informação e fiz um curso chamado, era assim, Laser e Outras Tecnologias. Falei, vou ver, né? Vou estudar, vou ver como é que é. E fiquei encantadíssima, aqueles profissionais ginecologistas falando uma língua que eu amei. Eu falei, tá aí, encontrei. E aí, estudei sobre laser, existe o laser, existe a radiofrequência. Perfeito. Essa é a ginecologia regenerativa. Regenerativa, são as tecnologias que existem. Ultrassom microfocado. Então, tem várias tecnologias que se a gente usar dentro da vagina da mulher, a gente consegue aumentar a lubrificação dela. Olha que barato. Mesmo no período de pós-menopausa. Mesmo no período. Né? A gente consegue a estimulação de colágeno, que é o que a gente perde. A gente não perde colágeno no rosto, então a gente perde no interior da vagina e no exterior dela. Perfeito. E aí a gente... Falei, como assim? Não, quero estudar, quero me aprofundar nisso. E, na verdade, vendo isso, todas as tecnologias chegam num denominador comum, que é o aumento de colágeno intravaginal e extravaginal, que seria a vulva. Eu fui pro laser. Nossa, o laser, né? Todo mundo faz, que barato, não sei o quê. E, na verdade, fiquei apaixonada pela radiofrequência.
quando eu vi a tecnologia, quando eu vi o aparelho. O resultado quando daquilo, eu vi o né? resultado, porque todos têm resultados maravilhosos, mas a radiofrequência ele é mais gentil com a mulher. Perfeito. E tudo que é mais gentil com a mulher me comove e me conquista. Que não tem aquele impacto não tão agressivo no não corpo, tinha nenhum né? tipo de agressividade. A mulher podia ter relação sexual no mesmo dia. Não tinha... Não era tão invasivo. Não era tão invasivo, era ótimo. Então, eu comprei a radiofrequência. Eu tenho no meu consultório Perfeito. a radiofrequência. Um ginecologista hoje em dia não pode deixar de ter uma tecnologia, de oferecer, porque ela existe. Né? Essa busca tem que ser do profissional. E aí comecei a procurar informação, tanto é que agora sou aí pós-graduanda com muito orgulho dessa casa aí que está levando informação e levando conhecimento científico para os ginecologistas. E aí lá vai... Agora eu vou surtar. Não, e é um caminho, como você disse, é um mercado muito volátil, ele tem muito dinamismo. Então, são inúmeras tecnologias que estão sendo desenvolvidas enquanto a gente está conversando aqui. Amanhã já está lançando outra coisa. A minha máquina que eu comprei, ela já tem uma máquina melhor ainda. Olha isso. Uma questão de 2 anos. Ela já tem, né, um upgrade. Uma tecnologia mais atualizada. Exatamente, que eu já tenho que avançar para ela. É mais ou menos assim. Essa saúde íntima que a gente estava falando, né, e que tem todas essas possibilidades no seu consultório, essa conscientização dessa mulher que muitas vezes vem... Tem o perfil da mulher que já vem informada, eu quero isso, doutor, eu quero fazer isso, já entendi como é que funciona. E tem aquele outro público que não tem noção ainda do que é esse mercado. Com certeza. E que fica muito, muito aliviada depois que descobre que é possível ter uma vida sexual ativa. Tá aí a nossa missão. Durante tá aí a a missão menopausa. da mídia. Né? Exatamente. Da gente levar a informação correta na mídia. Então, as pessoas que me seguem hoje, elas me veem atuando, me veem fazendo ginecologia regenerativa, me veem fazendo esteroscopia, me veem atuando nessa área. E eu levo essa informação. Esse canal é um deles. Perfeito. Esse é o trabalho muito tanto da presença do digital quanto de uma assessoria de imprensa, de te colocar como autoridade para informar tecnologias super atuais, disruptivas desse mercado da saúde, da medicina no geral, da saúde íntima. E uma pergunta que eu te faço agora, que a gente falou sobre essa busca, né, sobre essas mulheres da saúde íntima feminina, que tem sido uma busca desenfreada, as pessoas estão indo até os consultórios já focadas em ter uma qualidade sexual, uma qualidade de vida, de saúde muito diferente do que se procurava 10 anos atrás. Tem uma busca muito grande hoje sobre a preservação dos óvulos, da gravidez tardia. A gente viu o caso da Cláudia Raia aí, que chocou muitas mulheres. Como assim, grávida depois dos 40? Isso é possível? E aí, o que eu te pergunto, né? Essa questão dessa busca das mulheres mais novas pelo congelamento dos óvulos e também quais os riscos, de fato, por uma gravidez depois dos 30 anos. Existe isso? O quanto a medicina avançou para mitigar esses efeitos? Isso é uma obrigação nossa agora, né? A gente falar com uma paciente jovem. Toda paciente antes de 30 anos chega para mim para fazer consulta ginecológica. Eu falo, quais são os planos futuros em relação a engravidar? Mas eu não quero. Hoje você não quer. E amanhã? Isso é uma abordagem que você adotou no seu consultório. É uma abordagem que eu adotei. Muito segura para minha paciente. Ela faz ela pensar, né, do que ela vai fazer. Exato, doutora. Congelar seus óvulos hoje em dia é a técnica mais segura. Né? Não necessariamente aos 28, 30 anos você tem até capacidade, um parceiro ou uma parceira, para você ser mãe. Então, é complicado. Talvez hoje, pensando hoje, né? Hoje, Ana Paula, eu já com 2 filhos, talvez com a minha idade, hoje, seria interessante para mim eu ser mãe, né? Enfim, mas isso é muito individualizado. Então, isso é uma coisa mandatória, né? Falar com essa paciente, falar que existe essa possibilidade. Perfeito. Né? E aí seria muito perfeito. E falar dos riscos, né? Doutora, eu não quero ter filhos agora, não tenho, muitas vezes, condição, porque é caro. É caro, é um investimento caríssimo, inclusive. É um investimento, não tenho condição, tá bom. E se eu engravidar aos 38, quais são os meus, né, riscos? Existem muitos riscos, né? Eu falei hoje para uma paciente, os seus óvulos têm a sua idade. Nós nascemos com todos os nossos ovócitos, né? Então, Exato. Os meus óvulos hoje têm 47 anos. Então, eles têm 47 anos. Os homens se renovam diariamente, né? Exato. Eles podem ser têm pais. esse privilégio. Pois é. Eles podem ser pais a hora que eles querem. Nós não, nós temos limites. Né? Biológicos. Então, e temos que aceitá-los, porque nós também temos muitas vantagens biológicas que os homens não têm. Então, a gente tem que parar de ficar
advogando isso como uma coisa ruim. Eu não acho uma coisa ruim, isso faz parte do nosso processo, né? E a gente tem tanta coisa E trabalhar boa. com isso a nosso favor, Exatamente, né? A gente tem como trabalhar a nosso favor. Então, qual é a minha realidade hoje de gestante? Eu ia parar de atender obstetrícia, né? Eu tô quase 50 anos, me especializando em tanta coisa em gineco, vou parar de fazer obstetrícia. Mas não conseguia, porque obstetrícia realmente, assim, é a razão da minha vida, né? Eu amo fazer obstetrícia, eu amo cuidar de grávida. E aí, por conta disso, de já ter bastante experiência, o meu nicho é de alto risco. Então, quais são as patologias que essas mulheres têm? Principalmente, hoje, número 1, as trombofilias. Hoje é a mais comum de todas. Quem não pensar nisso vai estar errando com seu paciente. Perfeito. Número 2, as questões físicas mesmo. Aquela paciente que não faz atividade física, que está acima do peso, que está inflamada. Que a gente não diz hoje um paciente obeso, é um paciente inflamado. Sedentário. Essa inflamação toda pode causar hipertensão, diabetes, que são as principais patologias relacionadas a isso. Ou não, tá? Medicina não é matemática. Então, eu tenho várias pacientes rígidas, magras, saudáveis, jovens, que fazem hipertensão grave, que fazem diabetes. Então, mais esse risco aumentar em pacientes acima de 35 anos, isso é fato, tá? Então, os riscos, basicamente, são esses. Então, é um pré-natal totalmente diferenciado, é um pré-natal de alto risco, que não dá para ver essa mulher a cada mês, a periodicidade vai diminuir, a atenção fica maior, né? Pensar em parto de uma maneira super segura, né? Então, é totalmente diferente. É possível? É, muito possível. Mas você tem que entender que a idade, ela traz malefícios nesse ponto. Nesse sentido. Então, quero ter é uma escolha consciente. Então, quero ter uma gravidez tardia, eu arco com a minha responsabilidade da escolha, né? É isso que eu queria falar. As pessoas não têm ideia. Engravidou é um risco. Exatamente. As pessoas engravideiam e botam na cabeça que é uma coisa maravilhosa. Gente, é uma coisa maravilhosa, é uma dádiva. A ciência ainda não consegue explicar 100% que isso é uma dádiva. Mas tem risco. E assumir isso é o primeiro passo, mas inclusive, a paciente, né? o bebê morreu, a mulher morreu. Gente, existe chance de mortalidade. Né? A gente fica receoso em relação a isso. Muitos médicos param de fazer obstetrícia porque não aguentam essa pressão. É uma pressão que a gente vive 24 horas. Eu tenho hoje cerca de 20, 30 pacientes, botar aí 30 gestantes que estão sobre a minha responsabilidade nesse momento. Então, é uma pressão, assim... Muito grande. Muito grande. Dou todo o apoio, dou do carinho, estou ali perto, mas é um risco. E você é muito buscada, inclusive, por mulheres, você acabou de dizer isso, mulheres que têm uma gravidez mais de risco, né? Inclusive, mulheres mais velhas que decidem engravidar. Uma pergunta que eu te faço, e até uma pergunta pessoal, inclusive, você mencionou vários problemas, assim, dificuldades, na verdade, que você pode enfrentar numa gravidez tardia. Hoje em dia, não se explica muito direito sobre os métodos contraceptivos como possíveis, assim, de afetar de uma forma ou outra uma tentativa de gravidez futura. E eu tenho muita dúvida em relação a isso, porque eu tinha uma ginecologista desde a menarca até os meus 22 anos. Eu tô com 24, tinha até os meus 22 anos. Nossa, é muito velho. E aí, desde os 11 anos que eu tava com ela, então já tinha quase mais de 10 anos que eu estava com a mesma. E pra mim ela era maravilhosa, ela atendia pelo meu plano, só que ela tinha ela atendeu minha mãe e me atendeu. Então, assim, ela tinha ali todo a questão da saúde da minha mãe, que tem endometriose, eu não tenho. Então, assim, ela tinha esse comparativo que pra mim era muito importante de ter uma médica que tinha essa visão, enfim. Claro. E aí eu era pelo plano de saúde, ela se aposentou, ela já era uma senhora, super atualizada, muito moderna. E isso era muito diferenciado pra mim. E aí eu mudei de ginecologista e foi um desastre. Ela era super nova, assim, tinha seus 30 anos, pra mim super nova. Sim. Só que era uma profissional que eu não sei nem te explicar, doutora Ana Paula. Vou até desabafar aqui com você, que eu acho que é o meu caso pode espelhar outras mulheres. Sempre. Que era assim... No meu último podcast, a menina que fez o podcast comigo, ela estava grávida e fez o pré-natal comigo. É impossível não tirar dúvidas, não é mesmo? E essa profissional era super nova, eu achava que era super moderna, muito pelo contrário. Isso não significa. A gente tem esse preconceito, né, da idade. E aí eu falei, olha, queria mudar o meu método contraceptivo e tal, não sei o que. Ela,
Ah, toma esse. Falei, mas eu já li sobre esse. Perguntou pra você? Não. Aí, toma esse. Eu falei, então, eu li sobre esse. E aí, a maioria dos relatos afeta a libido, afeta isso, afeta aquilo. Aí, não, mas toma, vamos testar. Aí fui testando um, fui testando outro. E eu falei, falei, não, chega, eu vou fazer um detox de método contraceptivo método oral. contraceptivo oral, hoje em dia, eu vou te falar. Que é uma bomba de hormônio, né? E eu não sei, isso tem problema lá na frente, se você tenta a gravidez? Olha, na verdade, os anticoncepcionais orais, né? Vamos botar aí de história da medicina, né? Anos 50, mais ou menos, ele apareceu, doses altíssimas. A mulher tomava um anticoncepcional, tinha uma porção de problemas, libido, zero, né? Numa época super machista, né? Super misógina naquela época, que era normal ser assim. Então, o anticoncepcional, ele veio para esse patriarcado. Então, a mulher, eu tô nem aí para ela. Eu só não quero que ela engravide. Exato, exatamente. Eu não quero que ela... A opinião dela. Eu não quero saber se ela tá bem ou se ela tá mal. Os efeitos colaterais eram completamente descartados. Exatamente. Eu tinha trombose, foi sem querer. Né? Aí tinha uma porção de problema, foi sem querer. Nunca ninguém relacionava ao anticoncepcional. Hoje, o que a gente tudo a gente coloca no anticoncepcional, não tem jeito. Ele é realmente uma bomba hormonal. Perfeito. E você toma todos os dias. Né? Então, hoje em dia, a gente tem que ter muito cuidado. Ele não está proscrito ainda, tá? Proscrito é quando a gente não prescreve mais. Perfeito. Longe de mim falar isso, tá? Mas existem duas escolas. Eu sou da escola que menos é mais. Né? E tanto a escola europeia quanto a americana hoje advoga o uso de LARCs, né? Que são os dispositivos, né? Que são mais generosos com o corpo da mulher, né? Que é o DIU. O próprio Implanon também? O Implanon é uma parte. Isso. Ele também tem... Eu adoro Implanon, eu coloquei um ontem. Ele é uma ótima opção também. Mas, assim, todos os métodos, eles são diferenciados. Então, assim, você tem que contar para o paciente, com o DIU vai acontecer isso, Perfeito. Com o Implanon vai acontecer isso, com o anticoncepcional oral vai acontecer isso, né? Então, eu tenho que dizer tudo para essa paciente, tem que ver como é que é o padrão menstrual dela, tem que ver quais são as patologias que ela tem. Por mais que tenham várias opções, ele é personalizado para sua necessidade. Eu falo que é igual um casamento, você vai testando, vai namorando e você chega a um determinado método. Eu, por exemplo, casei com nenhum. Usei todos e para mim não foi bacana. Não foi legal. O oral, o DIU, o Implanon. Então... Eu acho que isso é uma escolha muito difícil, principalmente para as mulheres muito, muito mais novas, Sim. Quando começam com a atividade sexual na adolescência, até a decisão de ter filho ou não. Eu fico super triste. Já começa com 15 anos, aí já coloca um anticoncepcional. Aí já coloca um anticoncepcional. Eu passei por isso. Com 16 anos eu comecei a tomar anticoncepcional e foi ok. Não tive nenhuma alteração, mas também porque eu tava ali no boom do hormônio. Sim. E depois tive que trocar por um problema... Olha isso, um problema de acne. Me indicaram um outro tipo de anticoncepcional que com 19 anos ferrou meu corpo por inteiro. Eu engordei muito. Alta de drospirenona, provavelmente. Eu engordei muito, enfim, ficava super inchada, com dor. Aí falei, esquece. Aí fui pra outro, aí adaptei. Só que uma coisa que eu acho que esquecem de avisar a gente, que o nosso corpo ele tá mudando, né? Então ele vai ser, numa hora não adapta mais. Aí você tem que mudar pra uma outra opção. Você tem que mudar, exatamente. Eu tenho pacientes que chegam pra mim, doutora Ana, amava o Implanon, tudo ótimo, mas eu tô com sangramento todos os dias, ele tá me perturbando, o que eu faço? Vamos tirar. A gente tira, vamos tentar um DIU de cobre, vamos tentar um DIU de cailina, que é um DIU que tem menos hormônio, né? Porque antigamente a gente só tinha o DIU, ou o DIU de cobre, que não tinha hormônio nenhum, Perfeito. ou o DIU de Mirena, né? Hoje a gente pode falar, que, enfim, que existe só ele patenteado, então ele tinha uma dose alta de hormônio, né? Por mais que ele fosse um LARC, aí, advogam que esse é o melhor, mas ele tem uma dose grande de hormônio. Eu, por exemplo, não me adaptei. Eu tenho pacientes que não se adaptam. Hoje você diria que é um período de prevenção à gravidez muito difícil ainda para a medicina? Eu acho que ainda está um pouco difícil. Mas olha só, aí melhoraram isso. Aí me deram um DIU que eu comemorei, que já deve ter uns 3 anos, um DIU chamado cailina, que tem uma dose muito menor. Olha aí. Então, a gente já está nessa era de menos é mais. Quanto menos hormônio, melhor. Né? Então, a gente tem esses dispositivos. Tem várias possibilidades. Exatamente. Aí tem uma aceitação muito maior com ele. Eu falo que ele é o meu preferido, né, em relação ao DIU,
porque tem uma aceitação física melhor, não tira libido dessa mulher, né? Não causa acne nessa mulher, não causa aumento de oleosidade e previne a gestação. Eles são 100%? Não. Nenhum deles são 100%. Existe um índice chamado índice de Peele, e para cada método existe essa, vamos dizer assim, a possibilidade de você engravidar, né? E do DIU é muito menor do que o anticoncepcional oral, né? O campeão é o Implanon. O Implanon tem lá em bula, né? Que você não engravida, naqueles 3 anos que você usa. Mas ele tem efeitos colaterais. Ele também é uma bomba de hormônio. Exato. Tudo é uma bomba de hormônio, né, doutora? Pois é, que tem que ser uma dose menor, né? Nosso organismo, ele é dose dependente. A gente ainda vai achar aí uma dose perfeita. Pois é, eu acho que eu falo muito com amigas e acompanho muitas ginecologistas que falam, mas é sempre, hoje a internet ela é terra de todo mundo e ao mesmo tempo terra de ninguém. Então você tem um número de informação desenfreada e sendo dissipada, ao mesmo tempo que desinformação também acontece. Sim. E aí, quem é leigo fica naquela corda bamba de não saber qual é o melhor método para buscar para si. Qual a principal indicação que você dá hoje para uma jovem que tem planos de engravidar em algum momento, não tem planos de engravidar até os 30 anos, quer se prevenir de uma forma sadia para o corpo dela, o que ela precisa fazer? Qual o encaminhamento que você dá para essa jovem? Essa jovem chegando para mim, primeiro ela vai fazer toda a rotina ginecológica, eu vou estudar essa paciente como um todo, e hoje em dia, é claro, foi o que eu te falei, né, que é o DIU. Eu ofereço primariamente o DIU para essa mulher, tanto não hormonal quanto hormonal. Perfeito. Dependendo, doutora, eu menstruo demais. Vamos tentar usar um Mirena? Doutora, eu menstruo de menos, tô tranquila, vamos botar um sem hormônio? Mas estar aberta a mudar Exatamente. também, né? Ai, doutora, eu não gostei. Tá bom, vamos tentar outro. Né? Então, é uma questão realmente de tentativa. O corpo da mulher é totalmente diferente. Tem umas que amam Cailina, tem uns que amam Mirena, tem uns que amam implante, e aí? E tem umas que amam anticoncepcional oral, combinado. Ficam bem. O problema é de justamente você estar tão aberta a essas possibilidades de tentativa, porque é um trabalho aí, mais de um ano, né? Até se adaptar, de fato. É muito personalizado. Eu vou deixar essa mulher usar um anticoncepcional oral sabendo das complicações dela por 10, 15 anos? Não, vamos trocar, vamos... Então, isso é muito individualizado. Tem que ser individualizado. Hoje, essa busca da saúde integral da mulher, em todos os aspectos, a saúde íntima não fica em segundo plano, inclusive tem sido uma prioridade. Como é que você vê essa questão da preocupação com a sexualidade, que a gente vem falando aqui até no decorrer do podcast, de mulheres mais velhas, no sentido de adequar essas tecnologias para um corpo mais envelhecido, no caso? Sim, mas hoje em dia as mulheres estão se cuidando, né? Exato. Estão se cuidando, né? Fazem mais atividade física. O envelhecimento mudou, a forma de se envelhecer mudou muito. E até a nossa visão do corpo feminino também eu acho que mudou. A gente se aceita mais, né? Eu sou uma delas, né? Eu nunca fiz nenhum tipo de cirurgia plástica. Eu aceito os meus defeitos. Acho que os meus defeitos fazem parte aí da minha história. Então eu vejo muitas mulheres não são defeitos, assim, né? A gente coloca como defeitos, mas são só características mesmo, peculiaridades de todo o corpo. Então eu acho que tem uma aceitação maior aí, né? A mulher 40 a mais eu acho que ela tá no ápice. Ela tá lá, né, compete muito bem com as mulheres mais jovens, no sentido de que elas estão se aceitando mais, estão se cuidando mais, estão procurando mais terapia de reposição hormonal, estão procurando mais tecnologia e estão mais felizes nesse sentido. Então, é o que eu estou recebendo mais, esse tipo de mulher. Esse público, de fato. Esse público, que estão se aceitando, que estão se cuidando. Né? A minha mãe, perto da minha idade, minha mãe já era uma senhora. Né? Não tinha essa vaidade toda que eu tenho, essa preocupação. Eu tenho preocupação. Assim, a minha atividade física é como escovar o dente. Né? Hoje eu não pude ir, então, assim, estou sentindo falta. Então, isso faz uma mentalidade toda a que mudou muito, né? Faz toda a diferença. Outra coisa, atividade física, né, que as mulheres falam, assim, hoje a atividade física, ela é prescrição, tá? Eu não passo só remédio, eu passo musculação. Musculação também é um remédio. Né? Massa muscular é igual a expectativa de vida, isso a gente não pode deixar passar. Hoje em dia mudou tanto essa visão, não só da saúde integral da mulher, em todos os aspectos,
que até o consumo de musculação mudou completamente. Sim. Então, o arquétipo do corpo perfeito dos anos, agora de 2024, 2025, é outro. Não, né? A gente Antes não busca era aquela hoje musculatura. A gente quer chegar aos 70 anos, poder sentar, levantar. Sendo adulto funcional. Ter as nossas funcionalidades, né, lá mínimas funcionando. Então, é o que a gente quer hoje em dia. E eu falo isso no consultório. Isso é prescrição, tá lá escrito. Eu boto musculação no mínimo 3, 4 vezes por semana. Então, isso é muito importante a gente poder abordar para a saúde dessa mulher 40, 50 a mais. Hoje você atende um público muito nichado, obviamente devem chegar pacientes de outros públicos, mas você nichou bastante para se colocar como uma autoridade especialista naquilo. Uma pergunta que eu te faço agora é referente a, por exemplo, você oferece diversas ferramentas para essa mulher ter uma sexualidade tardia, muito mais funcional, muito mais dinâmica, enfim, muito mais atualizada. Como que no aspecto dos problemas modernos, né? Porque, obviamente, as coisas vão mudando, novos problemas quanto à saúde íntima vêm surgindo também. Quais são os principais problemas que você observa hoje na sociedade atual referente à saúde íntima feminina? Então, um problema aí é financeiro, né? Porque os tratamentos não são baratos, convenhamos. Ainda tem uma disparidade social muito grande de acesso. Sim, ela tem acesso ao médico, né? Um médico especializado, legal, aborda, mas é um tratamento para a vida inteira. Então, não é barato. Então, a gente lida um pouco com isso. Será que a gente não pode substituir? Será que a gente não pode... né? Eu não tomei esse mês. Não fiz esse mês. Porque ficou complicado para mim. O abandono do tratamento, né? A gente tem que pensar um pouquinho nisso também. Não adianta a gente fazer uma prescrição caríssima que a gente vê aí e a paciente não aderir. Então, você tem que pensar também nisso. Né? Não dá para a gente não pensar na parte financeira. Então, isso aí é um fator que pode estar prejudicando essa mulher. Né? Em questão na saúde íntima, obviamente a gente se preocupa muito mais, somos uma geração que se preocupa muito mais, até a geração mais velha vem buscando muito mais por formas, né, de lidar com a saúde íntima de um jeito muito mais acessível, mais atualizado, mas isso, como você mesmo pontuou agora, tem uma questão financeira. Pois é, tem essa questão financeira, até agora que eu estou trabalhando com a estética íntima, né? Então, a estética íntima... Porque é super novo, então é super caro esse investimento hoje ainda. Sim, a estética íntima, ela vem... assim, não vou dizer que ela é tão recente, porque já tem aí colegas que vêm trabalhando, que vêm lutando para a gente poder trazer a estética para a ginecologia, porque ela era da dermatologia, né? E aí a gente chegou tem que ser do gineco, né? A gente entende dessa área, né? A gente sabe a anatomia, a fisiologia dessa área. Então, nada melhor que nós, ginecologistas, façamos esse tipo de procedimento. Então, tem muitos procedimentos estéticos, né? Tem preenchimento dos grandes lábios, tem diminuição dos pequenos e dos grandes lábios. Isso tudo um tabu, que muitas das vezes as mulheres aceitavam. Isso aqui é meu, tá, nasci assim. Hoje em dia... Tem uma insatisfação ali, mas também entender essa insatisfação que é muito importante, né? Sim, e são procedimentos, eu não vou falar aqui, né, que não são baratos. Não são baratos, né? A gente faz curso pra caramba para se especializar. Os produtos usados não são baratos. É porque é uma região muito íntima, né? Então é muito delicada, muito sensível. Para você conseguir desenvolver uma tecnologia que não seja minimamente invasiva naquela região, é um investimento caríssimo. E qual é o nosso objetivo agora para o futuro, né? A gente trazer essa tecnologia para a gente, essa abordagem, e muitas das vezes isso psicologicamente para a mulher não é bacana, né? Ela guarda para ela, mas quando a gente toca nesse assunto, ela, eu nem tiro muito a roupa, ou então me incomoda, não quero. Então isso é um tabu. Está se quebrando esse tabu, né? E o que a gente vem advogando agora é que isso seja cada vez mais popularizado. Por que não? Né? Perfeito. Há anos atrás a gente não podia fazer tudo, era muito caro em relação à cirurgia plástica. Hoje está mais acessível. E nem só em cirurgia plástica, né? Mas em questão da prevenção. Hoje em dia, pelo próprio Sistema Único de Saúde, você consegue ter diversos acessos, que anos atrás isso era impossível. Exato. Inclusive, o índice de gravidez, de desinformação de educação sexual era desenfreado, então muitas mulheres, inclusive, engravidavam muito de forma prematura, né? Na saúde pública já existia estética, não era o nome que se dava, há muito tempo atrás, eu era residente. Aqui no Rio mesmo, na Santa Casa, já fazia laser, radiofrequência. Então, é uma coisa antiga, só que era
nichada, era pequena. Agora, eu acho que a gente está abrindo aí para todos os ginecologistas. Eu acho que todo ginecologista deveria saber um pouquinho sobre isso, pelo menos para orientar o paciente. Perfeito. Doutora Ana Paula, a gente falou aqui um pouquinho sobre o seu nicho de mercado, sobre a busca também dessa saúde íntima feminina, que mudou com as novas necessidades, mudou com o novo perfil da mulher moderna. Mas assim, para manter a saúde em dia, não quero fazer nenhum procedimento, também não quero congelar meu óvulo, quero estar ali só acompanhando se está tudo certo. Qual é a frequência que eu preciso ir até um consultório ginecológico anualmente? Isso. A frequência é anual, né? Como sempre. Uma vez ao ano tá Uma vez excelente. ao ano, exatamente. Para colher a gente chama de colpocitologia oncótica, que hoje o novo protocolo é a gente fazer a captação do HPV, DNA, Perfeito. né? Agora é uma nova normativa que saiu esse ano, em que a gente tem que fazer não só o preventivo, né? Ele vai, vamos dizer assim, acabar, né? A colpocitologia oncótica, ela vai estar associada aí à captura do HPV, então a mulher está sendo aí mais protegida. Então, a gente tem que fazer esse procedimento. Ultrassom transvaginal, mama. Eu peço muito ultrassom de tireoide. Eu sou a grande clínico geral da mulher. Então, eu abordo muito além da ginecologia. Minhas pacientes sabem disso. Eu me sinto mais à vontade. Isso não é obrigação, mas é o meu jeito de atender. Então, eu peço muitos exames, ultrassom de abdômen total, dependendo do histórico familiar. Você trabalha mais com a saúde integrativa dessa mulher, né? Exatamente. Eu trabalho essa mulher, ela pensa assim, nossa, mas eu estou fazendo um check-up? Tá, você está fazendo um check-up. Até porque uma coisa acaba atingindo outra, né? Ou seja, ou até um problema tem uma outra razão, né? Uma outra causa. Dependendo do que ela fala, protejo essa mulher de IST, então eu peço todos os exames relacionados a ISTs, né? Perfeito. A gente sabe que a gente está aí num meio complicado, então peço, converso com ela que isso é importante, se ela concorda, a gente pede, que tem umas que não querem fazer, enfim, tem algum problema, mas eu sempre converso e analiso junto com ela que é melhor para que ela se proteger, que a minha missão ali é de protegê-la. Perfeito. Né? Então, fazendo esses exames anualmente, eu acho que fica bem bacana aí para a saúde como um todo. Perfeito. Essa seria a busca básica. A busca básica. Mas cada paciente tem as suas questões. As suas questões, né? Por um exemplo, eu faço esteroscopia. Esteroscopia é um exame que a gente vê dentro do útero da mulher com uma câmerazinha. Eu sempre faço a analogia da endoscopia, né? Que a gente vê o estômago, então eu vejo a parte ginecológica. Então, eu entro pelo colinho e vejo o endométrio. Então, por exemplo, pacientes que querem botar DIU. Perfeito. Né? Eu, antes de colocar o DIU, eu prefiro ver essa cavidade. Eu olho essa cavidade, ver se está tudo bem, se não tem nenhuma infecção. Né? Então, assim, muitas das vezes eu entro nesse útero e vejo uma infecção, uma endometrite. Como é que eu vou colocar um DIU